ele escreve, ele dá sentido ao sacrifício de Jesus pela humanidade. E aqui em Romanos ele vai mostrar para nós, desde o capítulo 1, ele traz orientação acerca daqueles que já tiveram conhecimento de Deus, que desprezaram esse conhecimento por suas paixões infames. Paulo começa na sua carta ensinando, e no capítulo 6, ele começa dizendo para o povo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado, ele é um rei que governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. O pecado, ele governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. O homem não regenerado, ele é um servo desse tirano chamado pecado. O pecado, ele é um rei que reina, e esse rei é cruel no seu reinado. Ele coloca os seus súditos debaixo dos seus pés, debaixo de suas botas sujas. O homem, ele nasce escravo desse carrasco chamado pecado. O homem, ele nasce escravo desse carrasco impiedoso. Ele vive debaixo de sua ditadura implacável. Nenhum escravo ele pode libertar a si mesmo dessa escravidão. Nenhuma pessoa olha por si mesma e diz: eu quero me livrar do pecado, eu não quero mais pecar. Porque nenhuma pessoa tem a capacidade de se libertar por si mesma. O homem é escravo desse tirano chamado pecado, que governa a humanidade, que governa o ser humano. Deus, ele porém, por meio de Cristo, ele nos libertou do poder do pecado. Quando nós olhamos para o capítulo 6, quem está comigo diz amém. No versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele faz uma pergunta aos irmãos de Roma, e ele mesmo responde a pergunta que ele faz. De modo nenhum. No verso 2, ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele faz uma pergunta para os irmãos e ele mesmo responde a pergunta, porque há um ar de silêncio no auditório, e ele responde a pergunta que ele mesmo fez: de modo nenhum. Porque não tem como sermos libertos do poder do pecado, não tem como ser liberto do pecado e permanecer no pecado. Verso de número 2, ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós já morremos para o pecado,
Nós não podemos permanecer no pecado. Queremos que a graça de Deus abunde sobre a nossa vida, mas não podemos estar vivendo em pecado. Verso 3 ele disse: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4 ele disse que de sorte nós fomos sepultados com ele pelo batismo da sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Porque nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também nós seremos no da sua ressurreição. Será que nós já morremos para o pecado? Porque se nós morremos para o pecado, nós não viveremos mais em pecado. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Quando Cristo é colocado no sepulcro, a nossa velha criatura é colocada no sepulcro. Quando Cristo ressurge de dentre os mortos, nós também ressurgimos com ele, o novo homem. Aleluia. E ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós precisamos entender que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Eu vou repetir. Eu estou dizendo que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus, ela é um incentivo para vencer o pecado. Muitas pessoas acham que a graça é permissão para o pecado, mas a graça é o incentivo para vencer o pecado. Entretanto, ela não é um incentivo ao pecado, ela é um incentivo para vencer o pecado. É a graça de Deus que nos capacita para vencer o pecado. É a graça de Deus que nos capacita para vencer todo tipo de pecado que existe. É a graça de Deus que nos incentiva a abandonar a prática de tais pecados. Se não for a graça de Deus, o que seria de nós? Muitos atribuem que a graça, ela é a permissão para pecar. Mas a graça não é permissão para pecar. A graça é um incentivo para nós sairmos do pecado. Ao contrário, nós não podemos viver no pecado. Nós, os que para ele já estamos mortos, nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo em sua morte, no sepultamento e ressurreição. Nós já estamos mortos para o pecado. Por isso Paulo disse: portanto não reine o pecado em vós. Nós morremos com ele, nós fomos sepultados com ele, nós fomos ressuscitados com ele, nós estamos nele, nós estamos nele, nós estamos nele.
O pecado não pode ter legalidade na vida de quem vive nele, de quem já morreu com ele, de quem já ressuscitou com ele. O pecado não pode reinar mais em nossa vida, porque nós já estamos mortos para o pecado. Aleluia. Essa união com Cristo, ela destronou o pecado em nossa vida. Ao unirmos com Cristo, esta união destrona o pecado que reina, o pecado que reinava, o pecado que predominava, o pecado que te mandava, o pecado que te escravizava. Quando você se une a Cristo, o pecado é destronado e Cristo senta no trono da vida para te governar, para te guiar, para te direcionar, porque o diabo e o pecado já não reina mais. O pecado não reina mais na sua vida, meu irmão. O pecado já não tem mais força na tua vida. Eu sei, eu não vou pedir ninguém para dar glória. Eu estou dizendo que o pecado já foi destronado da sua vida. O pecado não pode mais te dominar. Você não pode andar mais por mandado do pecado, porque o pecado já perdeu, meu Deus do céu, já perdeu lugar na vida da igreja. Esse rei tirano, perverso, ele perdeu o seu poder sobre nós. O pecado não tem nenhum poder mais sobre a sua vida. Eu sei que ninguém dá glória nessa hora, mas vamos lá. O pecado não tem mais poder na tua vida. O pecado não tem mais nenhum poder, nenhum poder. O pecado não tem nenhum poder. Tem algumas mãos levantadas, mas eu vou ficar dizendo: o pecado não tem nenhum poder mais sobre a tua vida. O pecado não tem mais nenhum poder na sua vida. O pecado não tem mais nenhum poder sobre a tua vida. Por quê? Porque agora nós somos livres do pecado. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que nós somos livres do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos escravos da prostituição. Nós não somos escravos da pornografia. Nós não somos escravos das drogas. Nós não somos escravos da lei. Nós não somos mais escravos do diabo. Nós agora somos livres pela graça. A graça nos tornou livres. Você pode exclamar: eu sou livre. E se você fosse livre, você não ficava calado. Eu estou dizendo que o pecado não manda e não te escraviza mais. E tem gente olhando com a cara fechada. Tem gente olhando assustado, que eu estou dizendo que o pecado não manda mais. Você não é mais escravo. Você é livre. Você é livre. Você é livre para andar. É livre para adorar. É livre para servir a Deus. Você não é obrigado a nada. Você é livre pela graça. Só os livres levantam a mão.
Só os livres. Quem ainda está preso pelo pecado, fica quieto, meu amigo. Mas quem é livre agora? Só quem é livre, só quem é livre. Faz barulho de livre. Faz barulho daqueles que são livres pela graça do Eterno. Nós somos livres. 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 Livre, você é livre. Nós somos livres. O diabo não mais nos aprisiona. Nós somos livres. Você é livre. Eu sei que o diabo até atenta, o diabo até arma laço, o diabo até nos amedronta, mas a verdade é: nós somos livres. Você é livre. Você é livre na faculdade. Você é livre no teu trabalho. Você é livre na sua igreja. Você é livre por onde você anda. O diabo que não se meta a besta com você, porque foi ele quem disse, o próprio Jesus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, obreira. Você é livre, obreiro. Você é livre, jovens. Você é livre. Nós somos livres. Verso 6. Ele diz: sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O corpo velho. O corpo velho já foi sepultado com ele. O corpo velho já foi sepultado. O velho homem já foi crucificado e sepultado. O velho homem já foi desfeito. Por quê? Para que o pecado não reine. Se está com um corpo de novo e o pecado está reinando, é só a capa. É só maquiagem. Tá aqui, ó. Não é eu não. Aqui, ó. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Foi sepultado e foi crucificado com ele. Está servindo ao pecado? Você ainda não é servo de Cristo. Você ainda continua sendo servo do pecado. O pecado ainda manda em você. O pecado que dita as regras para você. Você não foi crucificado, velho homem. Nós devemos saber, primeiro, saber o quê? Nós devemos saber que já foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, e nós fomos sepultados com ele, ressuscitados com ele. O nosso velho homem foi sepultado.
E agora nós vivemos uma nova vida com Ele. Paulo disse que, portanto, não reine o pecado. Ou seja, nós não precisamos servir o pecado como escravos do pecado. Você pode fazer rebelião contra o pecado. A única coisa que a Bíblia permite o crente se rebelar é contra o pecado. Eu vou repetir. A única coisa que a Bíblia permite o crente se rebelar é contra o pecado. Só que tem gente se rebelando contra a palavra, se rebelando contra a igreja, mas não se rebela contra o pecado. É hora de fazer guerra contra o pecado. É hora de declarar guerra. Eu não te sirvo mais. Eu não obedeço mais ao pecado. Eu não obedeço mais às suas ordens. Declare guerra contra o pecado hoje. Se rebele contra o pecado da prostituição hoje. Se rebela contra a glutonaria hoje. Se rebela contra a homossexualidade hoje. Se rebela contra a rebelião contra a igreja hoje. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não é mais o nosso patrão, que manda você ir para lá, tal setor, tal lugar, tal ambiente. Diga para o pecado: você não manda mais em mim. Paulo diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Está no verso 23 do capítulo 6. O pecado não é mais o seu patrão, que dita e te paga com a morte. Se rebela contra ele hoje. Pede demissão para ele hoje. Diga: olha, eu quero o meu. Você me manda embora. Eu não quero mais trabalhar para você não. Você sabe que você vai ter justa causa. Não tem problema, mas eu não quero mais. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais te servir. A coroa do pecado já foi tirada. O pecado já não é mais o nosso rei. Ele foi destronado. O pecado já não paga mais nada, porque já foi pago no Calvário. Ele foi destronado. Jesus tomou a chave do inferno e da morte. E ele diz: estragada foi a morte pela vitória. Foi lá no Calvário. Você não precisa ajoelhar mais nos pés do pecado para lhe obedecer às suas ordens. Nós fomos libertos dessa escravidão do pecado. O pecado foi destronado da sua vida. E se não foi, vai ser hoje. O reinado do pecado acabou hoje. Eu estou dizendo que o reinado do pecado acabou hoje. Porque a graça de Deus vai superabundar dentro desta casa.
aonde a minha voz está chegando, o pecado está sendo destronado hoje. Vai haver cura, vai haver libertação pelo poder da palavra, porque o pecado já está sendo derrotado, destronado pelo poder da palavra. Quem pode levantar a mão e jogar ela lá em cima, abrir a boca para dar glória. O pecado foi destronado de nossas vidas. Outrora, sob a lei, o pecado dominava, mas agora, sob a graça, nós somos livres do pecado. A graça de Deus te torna livre. A graça de Deus te torna livre. Eu estou dizendo e tem gente conversando, a graça de Deus te torna livre. Sob a lei, o pecado dominava a nossa vida, escravizava a nossa vida, mas sob o reinado da graça, você é livre, você é livre. Nós somos livres. Mais uma vez, só o barulho dos que é livre pela graça. Só quem foi livre pela graça, para levantar a mão lá em cima, abrir a boca para adorar ao Rei do Universo nessa casa. Segundo, devemos considerar, está lá no verso 11, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu não estou pregando heresia para você. Eu estou mostrando para você dentro da Bíblia que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. O pecado perdeu, meu amigo. Então para de ladainha dizer, o pecado é forte. Para de graça, meu amigo. Para de dizer dar êxito ao pecado, dizendo que o pecado te venceu, não sei o quê. Isso é ladainha, conversa para boi dormir, meu amigo. Esse negócio de estar fraco, esse negócio de não aguento mais, isso é ladainha, conversa para boi dormir, como diz lá no interior. Paulo está dizendo, considerai-vos mortos. Por isso a igreja de Jesus é composta de gente morta. E me olharam assustado. Deus não pode usar uma igreja viva. Viva para si. Viva para o eu. Viva para o pecado. Deus só pode usar uma igreja que já morreu para as coisas desta vida. Deus não usa gente viva, Deus usa gente morta. Deus não usa pregador vivo, Deus usa pregador morto. Deus não usa cantor vivo, Deus usa cantor morto. Espera aí, pastor, mas se morto aí, como é que vai funcionar? Não estou dizendo morto dentro do caixão, irmão. Estou dizendo morto para as coisas dessa vida. Porque tem gente que está tão vivo que está até sangrando. A carne pura, a carne viva. A carne está até assim, ó, pulando. O cara não ora, o cara não consagra, o cara não guarda de ceia, o cara não jejuma, o cara não vem para o ensinamento, e aí a carne está só, ó.
E aí quando vem com a palavra dessa como um bálsamo para a alma do sujeito, falta doutrina na igreja. Falta doutrina na sua vida, seu miserável. Sabe o que falta para você? Convenção. Porque você não se converteu não. Porque se você tivesse convertido, você não viveria mais na prática do pecado. Porque muita gente acha que está tão santo diante de Deus, que ele olha para a vida de todo mundo, mas não olha para dele. Você viu, a irmã pecou, o irmão pecou, olha aí. Não, olha, Deus me revelou. Deus, como é que Deus não revela a sua vida, miserável? Todo mundo na igreja, né, vai para o inferno porque só tem o santo que vai para o céu. A irmã fez isso, o pastor não prega mais doutrina, o pastor frouxou. Tá, você quer que eu chego aqui e aponto assim, ó, desce do altar que você está em pecado, desce do altar que você está em pecado, desce do altar que você está... Não, meu, Deus não mandou eu fazer isso, Deus mandou pregar a palavra. Agora, irmão, você tem que entender que na igreja tem todo tipo de gente. A igreja é composta de humanos. E humano peca, humano cai, humano tropeça. A igreja é composta de seres humanos. Então aqui não vai olhar no altar, não vai ter ninguém perfeito aqui, meu amigo. Não vai olhar aqui no grupo das irmãs, não tem ninguém perfeito. Olha para o jovem, não tem ninguém perfeito. E olha para você também, que você não é perfeito. Olha para o pastor de vocês também, que não é perfeito. E aí não adianta a gente bater no peito, dizer eu sou, tal, não adianta. Não adianta só a gente achar eu sou o profeta da casa e ninguém mais é profeta. Meu filho, você não é a última bolacha do pacote não, meu irmão. Ah não, pode ser, porque a última sempre é a mais quebradinha. Não reine, portanto, o pecado. Verso 11. Assim também vós considerais certamente. Ele está dizendo assim, tem que ter o atestado do óbito, que você já morreu, certamente. Quando alguém morre, eles vão lá e conferem, bota o aparelho, para ver se tem algum... Botou o aparelho, não está funcionando. Eles vão fazer uma massagem lá, para ver se o cabo volta, bota aquele negócio para voltar, não voltou não, morreu, óbito. Vai no cartório, aqui está o papel, que certidão de óbito, morreu tal hora. Nós também temos que ter a certidão de óbito do velho homem. Você tem que ter a certidão de óbito da irmã que morreu, da velha. Aquela irmã que era da balada, aquela irmã que gostava de um fumo, de um cigarro, aquela que gostava de pular cerca, aquele que gostava de pular cerca. Tem que ter a certidão desse homem velho aí, ó. Tem que ter a certidão do fofoqueiro, do linguarudo. Tem que ter a certidão, carregar ela, meu amigo. Tem que atestar, ó, tô morto para o pecado. Se falava, não fala mais. Se era linguarudo, não é mais. Porque certamente já está morto para o pecado. Dá uma palpada aí para ver se está morto ou se está vivo.
Apalpou, tá morto aí ou tá vivo? Tá morto? E aqui, tá tudo vivo? Se tiver vivo, pode descer. Porque vivo tem muito defeito, irmão. Vivo vê defeito em todo mundo, só não vê nele. O vivo, não. O sentido da palavra, não é, o pastor colocou a palavra, é desse sentido. Não, ele colocou assim, falta uma exegese aí. Você está muito vivo, meu amigo. Pode faltar exegese, mas não pode faltar o endereço dela. Eu não erro o endereço da palavra. Pode errar na gramática, mas não erro o endereço dela. Você precisa estar morto e atestar que está morto para o pecado. O caba que, agora vai doer. O camarada que diz: Deus mandou separar da minha mulher para viver em consagração. Para de graça, não foi Deus, não, foi o diabo, meu amigo. Deus mandou me separar para me consagrar, porque, pai, que Deus é esse que institui o casamento e aí manda o varão deixar de estar com a mulher para se consagrar e ir para um monte 30, 40 dias? Aí depois quer atribuir a Deus aquilo que você caçou com a própria mão, meu amigo. Aí a varoa quer ser a santa. Não, eu sou da obra. Esquece da casa. Esquece do marido que tem comida para fazer. E aí depois fica aí chorando. Meu filho, você tem que morrer. Varão. Varão que é santo. Não sei que santo. Varoa que é santa. Marido procura varoa, sai daqui que eu estou no jejum. Estou no poder. Poder. Você tem que vigiar, meu amigo. Aí você quer atribuir a Deus uma coisa que Deus não pediu de você. Estou passando luta, pastor. Agora ora para Deus restituir o meu casamento, porque o marido foi embora de casa, tu não vigiou. Pastor, ora para mim que a minha esposa saiu. Aí você vai na raiz genealógica perguntar, mas por que ela saiu? É porque eu fiquei 15 dias sem visitar minha mulher. Porque Deus mandou eu passar 30 no monte, 15 fora, 15 me consagrando para subir para o monte, 15 no monte, e quando eu voltou a mulher não está em casa mais. É? E aí depois o camarada vai chorar. E aí o varão não vigia, vai para a internet, porque o santo está vivo ainda. O pecado está reinando ainda. Não assusta não, irmão. Se eu não falar, ninguém vai falar. Fecha a cara não, meu filho.
Bota um sorriso na cara, Deus está falando. Grita agora, fala, Deus. E aí, não adianta. Você precisa atestar que você está morto. Como eu sei que eu estou morto é quando eu estou sozinho. Quando ninguém está perto. É quando passa Dalila, Jezabel e mulher de Potifar que eu sei que eu estou morto. É quando eu vou para o banheiro que eu sei que eu estou morto. Nós precisamos atestar que estamos mortos para o pecado. E você tem que entender que não tem pecadinho nem pecadão não, meu filho. Tudo pecado é igual. É grande ou pequeno, é pecado. No tempo da lei, se um homem deitasse com uma mulher ou a mulher deitasse com um homem, os dois seriam apedrejados. No tempo da graça, Jesus olhou e disse: se você olhar para uma mulher e atentar no seu coração, desejando ela, olhando e dizer: você já cometeu pecado. A graça é mais pesada do que a lei, meu amigo. Porque na lei você tinha que deitar para o ato ser consumado. Agora, olhando a Geza passando, e o coração bateu, pulsou, tu está em pecado, meu amigo. Como eu disse, hoje Deus está destronando o pecado de nossa vida. Hoje o pecado vai perder o reinado dele, porque hoje Cristo vai reinar em nós. Nós vamos sair daqui com um novo rei na vida. Esse rei que assenta sobre o universo também assentará no trono do nosso coração nesta noite. Nós temos que andar com a certidão de óbito. Olha para alguém e pergunta para ele: aí, está com a certidão aí? Está aí? Está aqui? Tá? Então mostra para o pecado a certidão de óbito: já morri. Você não manda mais em mim. Você não manda mais em mim. Você não reina mais em mim. Por quê? Porque o morto não obedece o pecado. O morto não obedece o seu antigo rei. Ele foi liberto do jugo do pecado. Assim nós devemos considerar mortos para esse rei tirano. O seu governo cruel sobre nós acabou. Porque Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu o pecado. Se ele venceu, você vence. Se ele venceu, nós venceremos o pecado. O reinado dele acabou. O seu domínio opressor chegou ao fim. Não estamos mais com uma coleira no pescoço. A coleira foi tirada lá no Calvário. Pode botar a mão no pescocinho assim para você ver, ó. Não tem coleira do pecado mais não. Você não é o bichinho de estimação do pecado não, que ele te leva para lá, te leva para passear, te leva, né? Não, a coleira já caiu, porque Jesus já rompeu todas as ataduras do pecado lá no Calvário. O
pecado não manda mais em nós. Agora nós devemos considerarmos vivos. Por quê? Vai, pastor, não contradizeu? Não. Porque ao mesmo tempo que ele fala que nós temos que considerar morto para o pecado, ele diz agora considera vivo para Deus. Morto para o pecado, porque está com Cristo, não dá para viver no pecado. Cristo não pode habitar onde tem o pecado. Se é o pecado que reina aqui, ó, aqui, Cristo não reina no mesmo ambiente. E aí é por isso que você tem que largar de ser besta, de achar que Deus está nas paredes, quando na verdade é aqui, ó. Essa igreja, ei, ele não habita aqui não. Paulo diz que ele não habita em templos feitos por mão de homem, de tijolo e massa, não. Ele habita aqui, ó. E para ele habitar aqui, o diabo não pode estar aqui. A casa tem que estar limpa de toda amargura. O perdão tem que fluir daqui de dentro. Não dá para ser malicioso vivendo com Cristo. Não dá para viver em xingamento, com palavras torpes, como ele reinando aqui. Ei, considera-se morto para o pecado, porque o pecado não manda mais em você. Você deve se considerar vivo para Deus. Nós temos um novo rei. Um rei foi destronado, agora outro rei senta no trono. Outro rei é coroado agora. O nosso rei agora se chama Jesus, que se assenta no trono do nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele está sentado aí? Ele está sentado aí? Ele está sentado aí? Ele está reinando aí? Nós somos servos da justiça. Nós fomos libertos da casa do valente, do império das trevas, da tirania do diabo, do reinado do pecado. Nós estamos sobre a ordem de um novo rei e novo Senhor. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós, aquele que nos liberta da escravidão do pecado, ele agora reina em nós. Verso 12, por favor. Paulo ainda diz que nós devemos oferecer quando nós sabemos que fomos crucificados, sepultados, ressuscitados com Cristo. Não reine, portanto, já estou finalizando, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer ou para lhe servir em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quando nós consideramos mortos para o pecado, então nós podemos dizer ao pecado: agora você não reina mais em nós. Agora nós não podemos obedecer às suas paixões carnais.
Agora nós não oferecemos mais os nossos membros, o nosso corpo ao pecado como instrumento. Nós oferecemos agora o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu falei aqui em algumas semanas atrás e vou repetir aqui. Eu falei sobre a vestimenta. E quem estava já vai saber o que eu vou falar. Tem muita gente servindo ao pecado por meio das vestes. Porque hoje é o famoso culto ao corpo. E eu disse, quando eu disse que se a porta do céu for tão apertada, ninguém entra no céu. E do mesmo jeito que eu disse semana passada, eu vou dizer, não é aqui, porque eu não vi ainda. Se eu ver, eu repreendo. Bota a mão na cabeça e expulso. Mas tem lugares que a gente vai, talvez vocês já foram e já viram. Define até a alma. Além de definir até a alma, é transparente. Eu lembro da época, e eu vou dizer do mesmo jeito. Lembra da nágua que as irmãs colocavam debaixo da peça? Vestiam as roupinhas soltas. Hoje é tão colada que só o sangue, nem Durepox cola daquele jeito. Não, e eu não estou dizendo de outros ministérios, eu estou dizendo da nossa igreja. Porque cada qual cuida dos seus. E se a gente não tomar cuidado, vamos tudo para o inferno. Porque nunca vi tanta hipocrisia dentro das igrejas como nesse tempo. E aí alguns falam, não, o varão é fraco, o varão tal. Mas se a varoa também não vigia, o varão cai. E a Bíblia, pastor, mas a Bíblia fala de vestimenta. Irmão, você quer quantos textos bíblicos que fala de vestimenta na Bíblia? As santas mulheres de Deus se vistam com modéstia. E não estou falando só aqui, aonde eu vou eu falo. Se precisar e se ver, eu falo mesmo. E eu estou orando para Deus me levar em alguns lugares aí. Que só o sangue, meu amigo. Orar para levar pelo menos uma vez. Se levou uma, tá bom. Aí eu cumpro o texto de Ezequiel. Hão de saber que teve um profeta no meio deles. Porque muitos pastores perdeu a vergonha, perdeu a autoridade, perdeu o cajado. Mas deixa para lá, né, irmão? Se eu não falar entala aqui, eu vou para casa entalado, eu não vou. Tem gente me ouvindo, que precisa ouvir, está em casa, não vem na doutrina para aprender, e aí eu tenho que falar aqui. E depois chega bonitinho. Pastor, me dá Santa Ceia.
O caba está vivo e quer ceia. O pecado ainda está reinando e o caba está, pastor, não vim na ceia, eu quero ceia. Qual foi a última vez que tu veio na igreja, meu amigo? De onde tu veio para onde tu vai, incircunciso? Aí alguém chegou para mim e disse, pastor, eu estou precisando de oração porque eu estou fraco. E eu falei, qual a última vez que você vai na igreja? Acabei. Qual foi a última vez que tu veio para oração, meu amigo? Não, esse mês eu não vou cear não, porque eu fiquei aborrecido lá em casa. E aí você quer ficar forte como? Qual foi a última vez que você veio dobrar o joelho na presença de Deus na igreja? Não, é que eu oro em casa, campanha só em casa. Quando Jesus vier também fique em casa, meu amigo. Fique em casa. Agora se tornou fácil porque o culto agora é em casa, live em casa, rádio em casa. Agora é culto no lar. Quando a trombeta tocar também espera Jesus em casa. Não, Jesus, eu estou muito cansado. Não, o culto termina tarde. Aí, sabe o que Jesus vai dizer também? Você está muito cansada, deixa eu ir, depois você vai. Não, Jesus, é que eu não tive tempo para ir na doutrina, não tive tempo para levantar a mão e adorar. Ele falou, então fica. Você não teve tempo para mim aqui, aqui também não tem lugar para você. Aí sabe qual é a notícia? De quando Jesus voltar e eles vier aqui caçar a igreja, aí você que não vinha na igreja vai vir. E é você que vai pegar o microfone e vai dizer, igreja, vocês estão sentindo vazio? Você está sentindo esse trem ruim? É que eu estou sentindo um buraco, assim, um vazio. Aí você vai dizer assim, é Jesus que veio buscar a igreja e nós ficamos. Porque nós não tinha tempo para ir na igreja. Não tinha tempo para o ensaio quando marcava. Não tinha tempo para a campanha da semana de oração. Não tinha tempo para a Santa Ceia, porque não vou na Santa Ceia hoje, eu vou deixar para outra hora, mês que vem, ano que vem. E quando Jesus voltar também fica para o ano que vem, meu amigo. Para de graça, gente. Não adianta ter desculpa, não. Declare-se logo que você está vivo ainda. Fica de pé. Segure na mão de alguém, por favor. Balança ele, ela. Vê se ele está vivo aí ou se ele está morto.
pecado não reina mais nas nossas vidas. Por isso agora nós estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. Segure a mão dessa pessoa e ore por ela. Clame por ela. Ore por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa agora. Segure na mão dessa pessoa e clame por ela. 2 minutinhos de oração. Clame por essa pessoa que está do seu lado. Clame por essa pessoa que está do seu lado. Clame por essa pessoa que está do seu lado. E declare que o pecado já perdeu o seu reinado. Ora xalabadara calamachura bacalamai. Orialai shai daragabanas. Venha com a tua graça reinar sobre nós, Jesus. Venha com a tua graça reinar sobre nós, Jesus. Venha com a tua graça reinar sobre nós, Jesus. Venha com a tua graça reinar sobre nós, Jesus. Venha com a tua graça reinar sobre nós, Jesus. Urabacalama xalabacalama churabacalama hai. Yalabacalama xadalabacalama xalabacalama hai. Yalamanagama churabacalama xai. Ibadagas garagalas tidalabanagai. Vem Espírito, venha sopra nesse lugar. Toma, Senhor, o trono do nosso coração agora. Começa a arrancar, Senhor, começa a arrancar. Começa a arrancar, começa a arrancar, Senhor, tudo aquilo que nos separa da sua graça. Começa a soprar o teu vento impetuoso nesta casa. Oh, glória. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Começa a renovar, Senhor, tua igreja que vive em santidade. Começa a tomar este ambiente agora, Jesus. Começa a tomar esta casa agora, Jesus. Toma este lugar para ti, Jesus. Toma este lugar para ti, Jesus. Toma esse lugar para ti, Jesus.
Rabacaia Mai. Urabacaia Saia Maia Saia Nagai. É nova, que nova, que nova, que nova, que nova, que nova. Começa a encher, começa a encher, começa a encher. Começa a encher, começa a encher, começa a encher. Começa a encher, começa a encher. Começa a encher, começa a encher. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Começa a marchar na cabeça do diabo. Começa a marchar na cabeça da frieza. Começa a marchar na cabeça do pecado. Começa a dizer para o pecado: pecado, eu já estou cheio de Deus. Eu estou cheio da graça de Deus. Nada, 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 nada poderá nos parar. A graça nos basta. A graça nos basta. Rabacamanda, Rabahai. Segura o som. Sente a graça de Deus. Começa a falar em novas línguas agora. Começa a receber línguas novas agora. Se Deus é vivo e esta palavra dele é verdade na minha boca, recebe uma nova unção de Deus agora. Por abacalamashandalamaia. Sabandabacama subindaracalamaia. Urabacalamashandaramachai. O altar começa a receber mistérios novos agora. Urabacalamashandalamahai. Começa a marchar no poder agora. Começa a receber nova graça agora. Há o novo de Deus nesta casa a partir de agora. Ai amanda candaramantúria sé. Quem profetizava e não profetiza mais, Deus está te dando de volta. Começa a profetizar. Deus vai te levar em águas profundas agora. Urabacalamashandalamaia. Uramandacandalamashandalamaia. Deixa Deus tomar tua boca, profeta. Deixa Deus tomar tua boca, profeta.
Recebe graça, 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 graça. Recebe a graça do Eterno. Agora, agora, agora. Levante a sua mão para o céu, por favor. Levanta a mão para o céu e por 15 segundos. Por 15 segundos, não mais do que isso. Levante a sua... Tem gente que até agora, irmão, tá igual uma múmia. Não se mexe para nada. Para as coisas de Deus. Mas levanta a sua mão. Você que ainda sente que Ele está no ambiente. Levanta a mão. E por 15 segundos faz alguma coisa até tocar no céu. Faz alguma coisa até tocar no céu. Não sei se é glória que você vai dar. Eu não sei se é línguas estranhas que você vai. Mas por 15 segundos, começa a partir de agora. Abre essa boca e faz alguma coisa para Ele. Glória, 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 aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, o altar da glória, a nave da igreja da glória, você de casa da glória, você vai dando glória, faz alguma coisa para Ele agora. Oh glória, oh glória, oh glória. Receba poder de Deus, receba a graça de Deus, receba renovo de Deus, recebe graça agora, agora, agora. Sente poder, seja batizado agora, 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 agora. Seja cheio, 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 cheio. Recebe, recebe, recebe graça, recebe graça agora. Recebe graça, recebe graça. Escute aqui.